Olá, feliz segunda-feira! Estamos aqui de volta para nossa 16ª live. Eu nem acredito que eu cheguei com 16 conversas já, apesar que tem uma pendente de eventos. Mas hoje o bate-papo são dois temas interligados, então pode ser um tema só. Mas um tema que é de interesse de várias pessoas, que é intercâmbio e turismo. Então, eu convidei uma amiga muito querida, bauruense, extremamente estudiosa, uma pessoa que a gente cresceu juntas, porque a gente se conheceu na infância. Ela se chama Camila Andréia, ela mora ainda em Bauru, né? Eu tô em Sorocaba, mas mesmo distantes a gente tem contato virtual e muitas vezes também rolam os encontros entre as nossas famílias. A Camila tem uma vasta experiência já em turismo, mas hoje ela está bem focada na questão do intercâmbio no ensino superior. É um tema que eu também já passei por uns 6, 7 anos da minha vida no Santander Universidades, né? Onde eu também trabalhava com bolsa de estudos, com empreendedorismo e inovação. E nessas bolsas de estudos tinha muita internacionalização. Então é um tema que eu gosto muito e a Camila está no sangue. E ela vive isso todos os dias. Obrigada por quem tá aí, meu irmãozinho querido, Regis, a Fabi. Olha ela. Oi, Ká. Oi, Nádia, tudo bom? Tudo bem com você? Tudo bom também. Então tá bom. E essa pandemia em Bauru, tá tudo tranquilo? Tá relativamente controlado. A gente teve aí cento e poucos casos, Olha mas só, perto das outras cidades tá bem tranquilo. tá bem controlado, né? Sim, Sorocaba sim. também. As pessoas até estão meio que flexibilizando demais por conta própria, porque os índices não estão subindo. Então a gente tá feliz Aqui por também, isso. Bauru, os bauruenses estão fugindo aí do confinamento, o que tem preocupado algumas pessoas, Sim. mas no total a gente tá aí relativamente controlado, ainda bem. Ai, graças a Deus. Que assim continuemos, né? Para isso tudo parar. Bom, eu quero agradecer muitíssimo você ter topado. Apesar que você já é uma menina de lives, você já faz webinar sempre. Então você é uma pessoa super desenvolta. Mas eu comecei esse projeto de live entre amigos justamente para levar informação sobre várias especialidades. E eu descobri que no meu hall de amigos eu tenho vários especialistas em diversas áreas multidisciplinares. E você é uma das pessoas assim raras que eu conheço com experiência em intercâmbio, que já passou pelo turismo mais passeio também. E muitíssimo obrigada por esse bate-papo, que tomara que a gente possa ajudar e Uhum, estimular uns pensamentozinhos aí nos nossos amigos, os meus e os seus. com Queria que você se certeza. apresentasse e aí a gente já começa a falar sobre intercâmbio e turismo na nossa vida. Bom, gente, meu nome é Camila. Hoje eu trabalho como gerente de marketing de um college canadense chamado Vancouver Community College. Eu faço toda a parte de vendas e a parte de marketing deles aqui no Brasil. Eu trabalho com turismo e intercâmbio há 6 anos e eu sou formada em turismo, então eu tenho aí um certo conhecimento da área. Já Que viajei para legal. alguns países, já fui para Inglaterra, já fui para o Canadá, já viajei bastante aqui dentro do Brasil também. Então, e é um tema muito gostoso da gente conversar, né, Ana? Perfeito. E coincidentemente, você fez turismo aqui na UFSCar em Sorocaba, né? Só que eu não morava Foi. aqui. Aí quando eu vim, você foi embora. Hoje eu moro em São Paulo, na verdade. Eu tô aqui em Bauru por causa do Covid e tudo mais. Mas hoje eu moro em São Paulo, então você foi para Sorocaba, eu fui para São Paulo, a gente se A desencontrou. gente tá revezando. Sim. Mas que nossas vidas são nômades, são, né? Cada dia a gente está em um lugar, né? Não tem jeito. Uhum. E isso faz parte dessa vida, não só do turismo, mas eu também, como profissional de marketing, eu vou me reinventando de acordo com o lugar que está. E hoje no digital, você é um exemplo disso. Você trabalha para um college do Canadá, de Vancouver, e está lotada, né, com a localização em São Paulo. E faz marketing para eles aqui, né? Olha só Uhum. que business diferente, né? É totalmente diferente. Não, assim, o nosso mercado, o mercado de representação de escolas de inglês, escolas
de Higher Education é bem fechadinho. Então, assim, a gente se conhece, os Uau. agentes de intercâmbio das agências nos conhecem, mas não é tão fácil encontrar pessoas que façam isso. Então, é um mercado Exige relativamente novo. disciplina, né? Exige muito Tem. aprofundamento também, né? Do país de Opa, destino. caiu aqui. Parecia uma pirueta, mas tudo bem. O meu celular tá carregando, então ele tava apoiado aqui. Sem Mas, problema. então, é, exige um certo conhecimento do mercado. É um mercado que tem, a gente estava conversando mais cedo, tem muitas peculiaridades, envolve muitas questões. O turismo em si, ele já envolve, ele é um sistema complexo que envolve desde questão de acomodação, alimentação, transporte, atrações, atrativos. Então, assim, envolve muitos outros mercados dentro de um mesmo mercado. Perfeito. E é um mercado muito gostoso de se trabalhar também, então é bem legal. Quando a gente é mais jovem, assim, adolescente que gosta de viajar, a gente é louco para fazer turismo para turistar, né? E a gente, na escola, né, na facul, você vê o quão complexo é quando você mergulha no mercado de turismo, né? O quanto você Uhum. é tudo. É gestão de negócio, é gestão de tempo, é gestão de pessoas. É uma administração dentro da geografia que se aprende sobre turismo, né? Sim, sim, é bem focado. E o meu curso especificamente, que foi um curso de bacharelado de 4 anos, ele incluía todas essas vertentes da administração. Então, eu tive um pouco de economia, um pouco de contabilidade, a parte de administração mesmo, empreendedorismo, planejamento. Então, assim, teve um pouquinho de Tá tudo. Porque você vendo? tem que saber de É, tudo, né, para você conseguir. é. E eu acho legal a gente saber e falar sobre isso, porque muitas vezes eu vejo alguns valores diminuídos de algumas profissões. E turismo, às Sim. vezes, eu percebo um preconceitozinho no sentido, não sabia o que fazer, vou fazer turismo. Não sabe o quão complexo é um curso de 4 anos para entender o que é fazer turismo no Brasil e no mundo, né? O que eu ouvi é que eu ia ser pobre, né? No caso, você tá fazendo Quando eu vi turismo, você jornalismo, vai foi a fazer o mesma quê? coisa. Vai morrer Então, pobre, não tem jeito. mas eu não posso reclamar, gente. Não sou Tá, rica, tá mas ótimo. dá pra viver. E eu Legal. viajo, é a Bom, parte boa da profissão. ai, nem fale, que é uma das coisas mais deliciosas do mundo, né, para a grande maioria das pessoas. Para a gente começar a falar de intercâmbio, Ká, eu queria que você começasse falando sobre esse mundo dessa troca de países, né? O universo que existe da gente ter essa ansiedade de buscar informação, buscar conhecimento, buscar estudos em outros países. Com que idade isso começa e como que é possível já planejar isso? A partir de quantos anos uma criança ou adolescente já pode estudar lá fora? Depende. Na verdade, existem os intercâmbios em família, que daí tem cursos para crianças a partir de 5 anos, ele já consegue fazer um intercâmbio de família. Mas o aluno sozinho, a partir de 9 anos, ele já consegue viajar. Então, os pais que são mais conseguem libertar os filhos, que são mais abertos, eles conseguem mandar os seus filhos para intercâmbio a partir de 9 anos. 9, 11, 13, daí os intercâmbios vão ser diferentes. Oi, Mu. Incrível. Bom, pensando nessa idade que já se começa com 9 anos, quando a gente passa para um ensino fundamental, um ensino médio, o que as pessoas normalmente investem em seus filhos para buscar? É realmente somente estudar? Ou hoje, no Brasil, você vê essa movimentação de aprender a viver sozinho? O que é hoje a ansiedade por um intercâmbio? Por parte da criança, muitas vezes é a questão da experiência. Eu vi, sou muito fã, por exemplo, de Senhor dos Anéis, sou louca para ir para Nova Zelândia para conhecer onde foi filmado. Ou, eu amo Harry Potter, eu vou para Inglaterra. Tá, Mas o que eu vejo de engrandecimento por parte de quem faz o intercâmbio é muitas vezes a questão da vivência que a pessoa tem lá fora. Então, o brasileiro ele tem uma tendência a ser um tantinho mimado, né? Então a gente vê assim, muitos adolescentes que nunca andaram de ônibus, não se viram sozinhos, não fazem a cama, e tudo isso os estudantes vão ter que se virar lá fora, né? Então acaba enriquecendo muito a experiência desse estudante, não só a língua, mas também a vivência, a experimentar vivência. coisas novas, diferentes.
diferentes. Quando você fala essa idade, assim, 9 anos, 12, 13, assusta um pouquinho por conta dessa questão do mimados que somos no Brasil, né? É difícil a gente pensar em desapegar e mandar um filho para se dar fora com uma outra família, né? Mas assim, quando a gente se aprofunda na cultura europeia ou nos filmes europeus, era muito comum esse tchau pro filho, né? Até nos Estados Unidos, com 16, obrigatoriamente a faculdade numa outra cidade, provocado, né? Você vê isso, um movimento crescente, ou ao contrário, cada vez mais nessa idade infantil, os pais tendem a abraçar e acolher mais do que desprender? Você acha que isso está crescendo ou ao contrário? A procura por intercâmbio vem aumentando ano a ano, né? Então, a vontade de fazer um intercâmbio por parte dos adolescentes aumentou. Mas essa questão de super proteger os filhos, eu vejo que tem aumentado também. Então, Tá. acontecem em alguns momentos da gente ver o estudante vai fazer o intercâmbio, o pai vai para a mesma cidade, não tem contato com o filho, mas está lá na mesma cidade só para ter certeza que vai acontecer tudo bem. A gente não indica, a gente fala, não faça isso. Mas acontece dos pais ficarem mais preocupados com a experiência do filho do que o próprio filho. Então, o filho faz uma pequena reclamação para o pai já liga na agência, ai meu Deus, está acontecendo isso com meu filho. A gente vai conversar com o adolescente, não é tudo isso, eu só comentei com meu pai sobre o assunto X. Então, assim... Tem um super protecionismo aí, né? Tem. Acaba acontecendo, mas é o perfil do brasileiro, é o perfil das mães, principalmente brasileiras, então... E é bom também o estudante ir para fora, para a mãe perceber que já não é mais aquele bebezinho, consegue se virar sozinho, então... É importante para os dois, na verdade, né? Perfeito. Quando a gente pensa em planejar um intercâmbio, existem várias vertentes que a gente pode pensar em investir, né? Seja ensino fundamental, o high school, que aqui é mais estimulado em algumas classes, às vezes mais altas por conta do investimento. Existe o de idiomas e existe da fase adulta, né? Como que isso é dividido, pelo menos da experiência que você tem em relação ao Canadá, como que é essa procura e qual que é o tempo, normalmente, que as pessoas conseguem se planejar para fazer esses diversos tipos de intercâmbio? Bom, o intercâmbio mais comum é o intercâmbio de língua, que a pessoa vai para aprimorar o inglês, ou até mesmo para aprender inglês. Esse intercâmbio a pessoa pode fazer de 2 semanas até 52 semanas, que é o equivalente a 1 ano de programa. E esse intercâmbio de línguas, a pessoa pode fazer o planejamento bem próximo à data da viagem. Não tem que ter um grande planejamento. É basicamente pagar, tirar o visto, que leva aí 1 mês, se for o visto de turista, pouco tempo, e já consegue ir para o Canadá. Agora, programas de trabalho, por exemplo, estágio, esse tipo de coisa, é um programa que o estudante vai ter que se inscrever com mais antecedência, porque tem que participar de entrevista, o visto é um visto diferente. Programas de high school também são programas que o estudante tem que se planejar com antecedência, porque as vagas são limitadas para estudantes internacionais. Então, o estudante precisa fazer essa matrícula aí com mais de 6 meses de antecedência. Agora, os programas que eu vejo que exigem mais planejamento são os programas de curso superior, os programas de higher education, porque as matrículas para esses cursos abrem em torno de 1 ano a 10 meses de antecedência do início do programa e as vagas também são limitadas, tem todo o processo de aplicação, depois visto. Então, normalmente, o que exige mais planejamento é realmente o intercâmbio para higher education. Tá. E depois dessa fase de faculdade, né? Aí entre 20 e 30 anos, existem intercâmbios para os 30 mais, 40 mais, 50 mais? Como isso acontece? Existe. Na verdade, a gente fala que não existe idade para intercâmbio. A gente vê, e na época que eu trabalhava em agência, eu cheguei a ter casos de estudantes de 80 anos, 60 anos, 50 anos. Então, isso, 30 anos é super comum. Na verdade, acontece muito. Eu já tô quase com 30, né? Então, gente, não dá pra fazer intercâmbio. Tô super aberta a fazer vários intercâmbios ainda, né? Então. E com 30 anos a gente vê que é muito o perfil daquele executivo
que já trabalha, já está no mercado de trabalho e precisa do inglês para subir na carreira. Agora, o perfil com 40, 50, 60, enfim, a gente vê muitos aposentados que trabalharam a vida inteira e agora querem curtir a vida. Então, tem programas que são moldados especificamente para esse público. Existem programas que o estudante meio período faz curso de inglês, meio período ele tem atividades próprias para aquela idade. Então, por exemplo, degustação de vinhos, um passeio no parque, um piquenique, visita em museu. E vai ser sempre com uma turminha daquela mesma idade. Então, eles conseguem aproveitar bastante, conhecer uma cidade nova, fazer amizade. Então, é bem legal. Muito legal. Muito legal. E beleza, falamos aí de qual seria o perfil. Quando a gente fala de grana, nesse planejamento, parte de que valor? Se for para a gente pensar num curso de idioma mesmo, aprender o inglês, e o que você recomenda em relação a custo-benefício? O que seria o mais barato do mundo para se aprender inglês, que é uma segunda língua tão importante cada dia mais? Se o estudante quiser, ele pode fazer a partir de 2 semanas de curso na maioria das escolas. Mas eu, particularmente, não indico 2 semanas de curso, porque 2 semanas é o período que você está começando a destravar a sua língua. Então, quando está começando a ficar bom, você volta para o Brasil. Então, você não tem aquele aproveitamento todo. E a gente tem que pensar um pouquinho mais macro. Se você já vai pagar um valor de uma passagem aérea, que vai ser o mesmo valor para você ficar 2 semanas ou ficar 4, você ficando 4 semanas é meio que você dissolvesse o valor nas 4 semanas. Então, o custo-benefício acaba sendo melhor. Então, para um programa de 4 semanas hoje, ele ficaria... E olha que o câmbio tá alto, tá? Ele ficaria em torno de 15, 16 mil reais, tá? Mas é como eu comentei com você, as agências parcelam em 12, 24 vezes, 10 vezes sem juros, dependendo do programa. Então, assim, existe no mercado muitas opções para os estudantes. E é claro, isso eu falo pensando no Canadá. A África é um país muito conhecido por ser um país mais barato. Então, o câmbio lá é mais barato, o custo de vida lá é mais barato. Então, pode ser que fique até mais barato se você conseguir pegar uma promoção de passagem aérea, por exemplo. Pode ser que fique ali os seus 12 mil reais ao invés de 16. Então, vale a pena pesquisar também. E quando a gente fala sobre o nível do sotaque ou do aprendizado de vários idiomas inglês do mundo, você acha que é um ganho essa questão da diversidade, de onde a gente escolhe estudar inglês e não necessariamente Inglaterra e Estados Unidos? Com certeza, mas isso também é uma opção pessoal minha, é uma Porque o que acontece? Quando você... Opção e preferência, né? Preferência minha, é a minha opinião. Quando você faz inglês em um lugar que só se fala o inglês, muitas vezes você acaba pegando vícios da linguagem daquele lugar. E tem também a questão de que você não prepara o seu ouvido para ouvir o inglês das outras pessoas. Então, você ouvir um americano falando inglês é totalmente diferente de você ouvir, por exemplo, um russo, um coreano, um chinês falando inglês, porque é totalmente diferente. Um francês falando inglês. Então, você estudar inglês em um ambiente multicultural, um ambiente cosmopolita, vale bem a pena para você conseguir realmente entender o inglês de todos os lugares diferentes, né? Então, eu acho... E variar esse listening, né? É bacana não estudar só com brasileiros, porque agiliza um pouquinho o aprendizado lá fora, em relação às escolas que a gente faz aqui 2, 3 vezes por semana, né? É a questão da experiência que o estudante tem no dia a dia. Então, ele não vai falar inglês só dentro da escola, ele vai falar inglês para pedir um lanche, ele vai falar inglês para pegar o ônibus, ele vai ler todas as placas em inglês, o metrô vai falar em inglês. Então, é 24 horas imerso na língua. E tem a questão também de que o estudante, ele não, aqui no Brasil, por exemplo, se eu pegar um pacote de 3 vezes por semana, 4 horas que seja por dia, eu vou ter 12 horas de aula no final dessa semana. Lá no Canadá, a maioria dos cursos são de 15 horas a 20 horas
por semana. Nossa, Então, o estudante acaba tendo realmente uma imersão muito maior. E se você colocar na ponta do lápis, a hora-aula fazendo no exterior é mais barata do que se o estudante for fazer aqui no Brasil, nas escolas daqui. Então, vale muito a muito pena. interessante isso, né? Em relação ao planejamento, né? Como vai ser o seu 2021? Como vai ser os seus próximos passos para mudar de carreira, para pensar numa outra vaga ou para empreender? É legal pensar nisso, né? O planejamento financeiro, quando a gente fala de intercâmbio, não é passear, né? É um negócio de vivência, né? Eu lembro que quando eu fui para a Austrália, fez 40 dias, né? Eu tive que entrar, às vezes, no mundo da bicicleta. Por quê? Porque o pneu furava, porque eu estava em apuro no meio do caminho. Então, era uma coisa que não estava nos planos de aprender. Mas eu tive que entender, né? Não é só comida, farmácia, metrô, ônibus, escola. Tem vários percalços que a gente passa que o idioma, ele entra automático na vida, né? E são essas as palavras que você nunca vai esquecer na vida. Porque você teve o perrengue, você precisou daquela palavra e você não Muito sabia, daí você bacana. aprende na marra. Muito E bacana. E quando a gente fala de classe social, você entende hoje um movimento para idealizar e realizar um intercâmbio focado em classe A e B no Brasil? Ou hoje é bem democrático e diverso quem procura e quem consegue realmente tangibilizar um intercâmbio para o seu filho ou para si mesmo? hoje ainda tem uma predominância bem grande das classes A e B, pela questão que o intercâmbio, por mais que seja o intercâmbio mais barato, não é tão barato assim, né? A gente está falando aí de 12 a 15 mil reais. Agora, a gente tem visto sim um aumento da classe C, por exemplo, aquela pessoa que batalhou, trabalhou 5 anos seguidos, guardando o dinheirinho lá, e aquilo que ele tem, ele vai e investe, porque o intercâmbio para muitas pessoas acaba sendo o sonho de uma vida, né? Tem gente que faz 3, Perfeito. 4, 5 intercâmbios durante a vida. Agora tem gente que tem aquela única oportunidade, agarra e vai do jeito que der, do jeito que for. E muitas vezes o Realiza. aproveitamento é muito mais intenso, né? Nesse valor todo aí dado, né? Sim, sim, porque a gente vê quem tem muito de mão beijada, já tive casos quando eu trabalhava em agência, do estudante ir, chegar, ficar menos de uma semana e falar, não gostei, quero voltar para o Brasil. E daí o pai paga uma passagem nova para o estudante voltar para o Brasil. E, tipo, foi dinheiro gasto à toa. Agora, E dobrado às vezes, né? quem sofreu para fazer esse intercâmbio vai valorizar muito mais a experiência que teve. É verdade, é incrível. E quando a gente fala de intercâmbio, a gente também mistura bastante cultura, né? Eu queria falar um pouquinho do Canadá, porque eu tenho, sei lá, em São Paulo, umas 5 amigas que fizeram intercâmbio para o Canadá, Toronto e Vancouver. Mas existe, claro, pessoas que procuram os Estados Unidos ainda, Nova Zelândia, Austrália, Inglaterra e tudo mais. Mas o Canadá me parece um país abertão, né? Tipo, venham, que eu tô apto Estou à para vocês. disposição. Culturalmente, por que que isso acontece no Canadá? E vagas de emprego também, queria que você falasse das duas frentes, tá? Uhum. O que acontece no Canadá é que é um país, primeiro, ele é muito recente, ele tem 150 e poucos anos. Então, se a gente for comparar com o Brasil, o Canadá é um bebê. Perfeito. E o Canadá é um país que foi formado por imigrantes, então, depois da Primeira Guerra, enfim, da Segunda Guerra, enfim, teve muita gente que acabou indo para o Canadá, e essas pessoas hoje estão mais velhas, e lá eles não têm essa cultura que a gente tem aqui no Brasil de ter mais de um filho, então, literalmente, não tem mão de obra para trabalhar em diversas áreas. Não estou falando só em área como pedreiro, parte de atendimento, não, tem quase todas as áreas não existe mão de obra no Canadá. Por isso que o Canadá hoje é um país aberto para a imigração. E por ser um país formado por imigrantes, é um país que ele é muito receptivo, porque todo mundo já passou por essa fase de chegar no Canadá, ter a barreira da língua. Se a pessoa não passou por isso, quem passou por isso foi os pais, por exemplo. Então ainda é tudo muito recente, por isso que eles recebem muito Legal. bem as pessoas. É um país realmente muito receptivo. Todo mundo se Perfeito. ajuda, todo mundo Sim, trata as pessoas bem, então sim. é O bem. Canadá se É um diferencia país. por isso.
Então, Sim. é muito interessante porque, assim, eu percebo que no seu trabalho, como representante da Vancouver Community College, você capta um cliente, você vende para ele e você perde o cliente, porque o cliente vai e o cliente fica. As pessoas têm essa tendência de ser picado por esse bichinho, de morar fora e ficar por lá. É comum. É muito comum, na verdade, principalmente famílias que acabaram de se formar, então Filho, passarinho, recém-casados, todo mundo. filho, passarinho, cachorro, vai com todo mundo. Então, aquelas famílias que estão aí nos seus 30 e poucos, 35 anos, cansaram do Brasil ou enxergam uma possibilidade de mercado muito grande lá no Canadá, eles largam tudo aqui, vão para lá. E a gente sempre fala que a forma hoje mais fácil de imigrar para o Canadá é através dos estudos, porque o estudo vai trazer muita pontuação no momento de imigração desse estudante e também eles lá no Canadá eles valorizam muito o estudo canadense e também a experiência de trabalho canadense. E o college público, ele traz alguns benefícios para essas pessoas que pretendem imigrar, como, por exemplo, poder trabalhar enquanto está estudando. Se eu for com meu marido, eu estudo e trabalho meio período, meu marido pode trabalhar full time, então isso ajuda a manter a minha família. Se eu tiver um filho pequeno, a partir de 5 anos, meu filho pode estudar gratuitamente no sistema público de Muito legal. ensino. Lá em Vancouver, depois de 3 meses que você está na cidade, se você estiver estudando em um college público, você tem direito a aplicar para o seguro de saúde gratuitamente, que é o MSP. Então, assim, são muitos benefícios para famílias. E também, tô sozinha, quero migrar para o Canadá? Posso? Pode. Você tem que planejar e ver o que é necessário para essa imigração. A palavra de ordem que a gente sempre fala é planejamento, porque não é um processo rápido, mas a gente vê muitas pessoas indo para lá. Eu tenho vários amigos que moram hoje no Canadá, que já são ou residentes permanentes ou já têm até a cidadania canadense. E a gente vê muitos brasileiros procurando isso. Incrível. A Giovana, que está aqui, que ela falou, esses pontos são muito bacanas para considerar no momento da imigração. Eu também penso que junto com esses pontos, talvez tenha uma relação aí do nosso país ser considerado um subdesenvolvido, sem tantas possibilidades para a grande maioria da população. Então, não é uma questão de falta de patriotismo. É uma luz no fim do túnel, no sentido de é possível ter uma qualidade de vida e uma perspectiva familiar, econômica e de vivência melhor. Eu falo isso porque em 2000 eu fui para o Japão também. Então, eu passei 2 anos lá, estrutura familiar também, sabíamos que era temporário. Mas não era uma questão por não gostar do Brasil, antipatriótico. Era uma questão muito mais de que dólar 1 para 1, economicamente, não estava dando mais para a estrutura familiar que meus pais tinham com 2 crianças. E hoje você vê isso, a falta de vagas no Brasil. Falta de apoio, às vezes, em conduzir economicamente a família. É o que induz famílias a vão com toda a força para o Canadá? Isso e também a questão de o Canadá é muito conhecido por ser um dos melhores países para se viver, tem a questão da qualidade de vida, tem a questão da qualidade do ensino. Então, eu quero que meus filhos vivam aqui no Brasil em um país que não é seguro, que eu vou ter que trabalhar horrores para o meu filho poder estudar numa escola particular, fazer inglês, fazer isso e aquilo, sendo que lá no Canadá o ensino público é extremamente bom e meu filho vai poder fazer robótica, vai poder fazer teatro, aula de carpintaria, aula do que ele quiser, música, vai ter um ensino de altíssima qualidade, vai poder viver livre. E a gente vê uma diferença um pouco grande entre o que a gente busca aqui no Pouco Brasil. não, né, amiga? Gigantesco de formação humana. Você paga Sim. o imposto retorna toda a educação. É quase um sistema Waldorf ou um sistema montessoriano integrado ao colégio. É tipo, é Sim. surreal, né? Uma mensalidade de uma escola dessa no Brasil parte de 2 pau integral, 3 pau integral. Sim. E tem a questão também de que lá no Canadá eles não buscam essa questão que a gente busca aqui no Brasil, que é o padrão de vida.
Lá eles buscam a qualidade de vida mesmo. Então, e lá tem a questão de que você, independente da área que você trabalhar, se eu for cozinheira, se eu for lixeiro, se eu for empreiteiro, eu vou ter uma boa qualidade de vida. Eu vou conseguir me manter, eu vou conseguir ter a minha casa, eu vou conseguir... meus filhos vão estudar bem, vão... Então, assim, é o que a gente sempre fala. Quem vai para o Canadá é quem está buscando realmente qualidade de vida. A gente vê muito, por exemplo, engenheiro aqui no Brasil que cansou da vida, vai para lá fazer um curso de culinária e vai ser cozinheiro e vai ser feliz, entendeu? Ou lá, eu vou fazer cerveja no Canadá. Pode ir, você vai conseguir se manter. Então, assim, você é cabeleireira. Quanta brasileira que vai para lá ser cabeleireira? E não por questão de curso, enfim, é por questão de... Opa, caiu de novo. É por questão de... Agora tá com bastante bateria, eu vou tirar. É por questão de gostar. Eu gosto de mexer com cabelo, eu vou trabalhar com isso. Então, você tocou num ponto que permeia vários temas de lives que eu fiz aqui. Essa é a 16ª. Mas muitas delas a gente falou sobre a prisão que a gente cria uma prisão mental de executar aquilo que a gente fez na formação superior. Você tem a sorte de ter feito turismo e tá mexendo com intercâmbio. Tem gente que às vezes faz engenharia por sonho dos pais e adoraria ter um salão de cabeleireiro, como você acabou de falar. Então o intercâmbio ele também abre sua mente sobre isso, você acha? Sim, com certeza. Até porque eu não sei como são todas as profissões aqui no Brasil, mas se a gente pegar num geral, quem trabalha em cozinha, quem trabalha como cabeleireiro, não é todo mundo que se dá bem, ganha o suficiente para manter uma família de 2 filhos, papagaio e cachorro, pagar a escola. Pagar o aluguel, os vários impostos, água, luz, telefone, gás e internet. Agora lá dá para pagar tudo. Você vai ter uma vida de rei, vai ter carro importado? Não, possivelmente não, ou talvez sim. Mas pelo menos o que é essencial para gente, segurança, comida, educação, lá eles conseguem, entendeu? Será? Então é isso que move muita gente também. Muito legal. Quando a gente também, antes da gente entrar no turismo, né? Quando a gente fala sobre o intercâmbio, a gente também vê várias pessoas, antes, né, pelo menos, era muito inalcançável. Era um negócio muito de high society, né? Só as pessoas muito ricas que iam. E, na verdade, tinha uma questão de status, né? Nossa, eu fui pra fora, tal, 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 tal. Hoje, você acha que essa questão status, ela está descartada? O intercâmbio ele é muito mais uma vivência particular, privativa e só do estudante? Como é isso quando você atende os pais ou os estudantes, os alunos? Eu acho que essa questão de status era muito na época que eu era adolescente, era bem mais. Hoje em dia ainda tem gente que viaja por status, por exemplo, eu sou blogueira, vou viajar uma vez por ano, ou 2 vezes por ano, e eu vou postar minhas fotos de blogueira. Agora, a grande maioria realmente busca a questão ou necessidade de ter uma formação nova, aprender mais, ou a questão do inglês, ou é pela experiência mesmo. Então, é um crescimento muito grande, né? Questão de experiência. E hoje o intercâmbio é muito mais acessível também em questão de que existem muito mais aviões, muito mais voos, muito mais barato do que era naquela época. Tem muito mais gente que fala inglês do que tinha quando eu era mais nova, você era mais nova também. E existe também mais divulgação sobre isso aqui no Brasil. Quantas agências de intercâmbio existem hoje? Antes não existia isso. Antes era difícil você ter acesso a essa informação. Agora existem os representantes, como eu aqui no Brasil, que trabalham. Olha, que legal. Isso, né? Que legal. Movimenta um mercado que não... Que até então era desconhecido, né? Sim, cresceu muito. É absurdo. Para quem está dentro do mercado, a gente vê isso. Antes, no Brasil, existiu o quê? 5, 6 representantes no máximo, isso contando assim, uns 4 anos atrás. Hoje existem mais de 200 representantes de instituições diferentes. Então, é um mercado que realmente estava crescendo absurdamente. E nesse momento aí de recesso, onde as pessoas cortaram o que às vezes não era essencial, então estão mais reclusos
e estão poupando, no sentido de não investir no que entende como secundário, né? Como que esse mercado de intercâmbio você entende que reagiu ou pretende reagir no pós-pandemia? Então, tem estudos que falam, e principalmente no Higher Education, no curso superior, que o número de cancelamentos de cursos foi pequeno, tá? Menos de 10% dos estudantes cancelaram os seus Olha, programas. Então, o que aconteceu? Muitos estudantes acabaram postergando os seus programas, alguns estudantes continuaram fazendo o programa, mas no formato online, até porque, por exemplo, quem tem planos de migrar, quem tem planos de fazer um curso superior, ele tem ali as datas específicas para isso. Então, ele não de pode simplesmente aplicação, né? desistir. Sim. E é como eu falei para você, existe o planejamento. Então, quem já tinha se planejado para fazer o seu intercâmbio, muitas vezes postergou o programa, ou já está fazendo, ou continua com os planos normalmente. Agora, Tá. mais para frente, é que a gente vai ver realmente como que vai ficar o mercado, né? Porque daí é É. o investimento de quem estava pensando agora em viajar. A gente E deu uma ainda vê, segurada. sim, a gente ainda vê procura, mas algumas pessoas deram uma segurada até por questão do câmbio. Hoje o dólar tá altíssimo, o dólar canadense também subiu bastante. Então, um programa que na mesma época do ano, no ano passado, custava em torno de 45 mil reais. Hoje custa 60 mil reais, aumentou 15 mil reais nos programas de longa duração. Então, é uma diferença muito grande, né? O longa Mas duração, quando você fala, é um ano? 60 mil reais para um ano em um curso em um curso superior, por exemplo, uma Tá, pós-graduação de business. tá. Existem cursos mais baratos, existem cursos mais Sim. caros. Eu falei esse valor mais para a gente ter A um média, norte. é. Isso. E dentro dessa média, né? Após o planejamento feito, existe o planejamento de como se pagar, aí marcou-se a data e o calendário, no exemplo do Canadá, ele é parecido com o Brasil. Aplica lá em janeiro para as aulas começarem em janeiro do ano que vem? Para curso superior, normalmente é com Nossa. um ano de Ah, antecedência, tá, tá? perfeito. Então, Aí, não pode falar, desculpa. o estudante normalmente tem que enviar a documentação dele com 1 ano a 10 meses de antecedência, porque as vagas são limitadas, tem todo o processo de admissão, tem a questão do visto que tem que ser tirado com antecedência também. Então, por isso que a gente faz esse processo com bastante antecedência. Perfeito. Quando a gente fala de intercâmbio do ensino superior, que é esse caso aí de curso de longa duração, especificamente do Canadá, é permitido trabalhar meio período? Sim, na verdade, a regra do Canadá é que qualquer pessoa que faça um curso de pelo menos 6 meses, que não seja um curso de inglês, então pode ser um certificado, pode ser um curso técnico, pode ser uma graduação, pós-graduação. Então, mínimo de 6 meses, 26 semanas, o estudante vai poder trabalhar meio período enquanto ele estiver estudando, pela duração do curso. Tá? Tá. Então, pode E trabalhar assim. você, como representante da Vancouver Community College, ou a agência, não sei como que funciona esse trâmite, ajuda nessa busca desse emprego ou o cara vai e se vira lá, faz as amizades e circula na cidade? Esse emprego part-time, esse emprego de meio período, normalmente o estudante acaba se virando Tá, e acaba encontrando. E normalmente os empregos, eles acabam sendo em atendimento, em loja, em café, atendente. perfeito. Porque, primeiro que o estudante não conhece ninguém lá no Canadá, então não tem aquele QI que é muito importante, o quem indique. Sim, Mas a partir do momento que o estudante já se estabeleceu no Canadá, já está fazendo as aulas no college, por exemplo, acontece bastante dos professores indicarem trabalhos, dos vagas colegas de disponíveis. classe Que legal, indicarem. Então, também que vai depender legal. muito do programa, do nível do inglês desse estudante, né? Tá, Cursos. para estar fluido ou não, né? Sim, sim. Quanto melhor o inglês, melhor uma colocação de emprego que esse estudante vai conseguir, né? Tá. E uma pergunta muito normal que surge também é quando a pessoa deseja fazer o intercâmbio, necessariamente ela precisa ter uma boa introdução ou ela pode ir com good morning, bye e se vira lá? Se ela for para fazer um curso superior ou um certificado ou qualquer curso que não seja de inglês, ela já precisa ter o inglês. Ela precisa ter o inglês aí de alto intermediário a avançado.
Agora, se ela for para fazer curso de inglês, ela pode ir só com High Nice to Meet You. Não tem problema nenhum. Vai passar um pouco de perrengue, mas acaba sendo um pouco mais fácil hoje em dia, porque tem Google Tradutor, tem aplicativo que lê e traduz, tem, enfim, Google Maps. Todos esses aplicativos acabam ajudando os estudantes na hora que aperta, Do começo. Né? É. E você falou. E você também comentou a questão da hospedagem, porque tem variações de como você pode ficar hospedado, né, no intercâmbio. E essa escolha também é bem importante, né? Sim, na verdade, as agências hoje podem oferecer para os estudantes acomodação em casa de família, residência estudantil, hotéis. Algumas instituições têm acomodação dentro da própria escola ou faculdade, mas a acomodação mais comum dos estudantes escolherem é a casa de família, por questão do custo-benefício. Acaba sendo uma opção que já tem a alimentação inclusa, é mais barato do que as residências, e inclui também a questão da experiência, você poder conversar com nativos, ver como é o dia a dia deles, ficar em uma região residencial. Então, por todas essas questões, alguns estudantes acabam escolhendo a casa de família. Agora, se for um programa de longa duração, as agências normalmente indicam o estudante a pegar um mês de casa de família e daí depois desse um mês ele consegue encontrar um outro lugar mais barato ou mais perto. Encontrar um lugar que seja melhor para ele. E quando a gente fala de intercâmbio, mescla um pouco com turismo, porque já que você vai para ficar 4 semanas, um mês, 6 meses, você vai conhecer também, né? A busca por turismo, o turistar, né? Ele pode ser também uma válvula inicial e depois vem o intercâmbio. Isso acontece também? Acontece bastante. Acontece muito e mesmo um primeiro intercâmbio de curta duração, acende aquela chama para o estudante acabar decidindo imigrar para outro país ou fazer uma faculdade no outro país. Então acontece muito do estudante mandar mensagem assim. Na época que eu trabalhava em agência, né? Eu fui para o Canadá, fiquei uma semaninha, amei, quero voltar. Daí volta para fazer um curso. Sim. Ou, como eu comentei, curso de curta duração. Eu fiquei 4 semanas em Vancouver, me apaixonei, quero voltar. O que eu faço? Daí eles vão buscar, por exemplo, um high school ou um curso superior ou até um programa de trabalho. E existem vários programas diferentes, né? Acompanhando um pouco os estudantes lá, quando eu trabalhava com bolsa de estudo no Santander, eu percebia que era um bichinho que pica e aí todo ano tá pensando em alguma coisa. Todo período ele quer conhecer novos lugares e trocar essas experiências. No Canadá acontece isso também, as pessoas vão e daqui a um ano voltam e continuam fazendo intercâmbios e não param. No Canadá e em qualquer lugar do mundo, né? Acontece também muitas vezes do estudante ir a primeira vez para o Canadá, daí já volta do intercâmbio querendo marcar o próximo, que vai ser, por exemplo, para a Austrália. Porque Entendi. Quando a gente viaja, a gente percebe como é pequeno o mundinho que a gente vive aqui no nosso dia a dia, né? São tantas culturas diferentes, tantos aprendizados, coisas que a gente nunca imaginou que existiria. Dia a dia mesmo, o jeito de falar, o jeito de rezar das outras pessoas, você abre muito a sua mente para as coisas diferentes que a gente encontra por aí, né? Possibilidades, né? E Sim. Quando a gente fala de turismo, nesse momento de crise, de pandemia, né? De tudo que você está sentindo, vendo, vivenciando com seus colegas de área também, você sente que deu uma segurada geral? Ou há uma esperança de uma retomada assim que os governos começarem a liberar essa questão da gente voltar a viver com normalidade? Então, o próprio governo do Brasil e de outros países, as agências, quem trabalha no setor, a gente está reforçando muito a mensagem de não cancele, postergue seu programa, jogue seu programa mais para frente. A gente vê muitas empresas trabalhando promoções para 2021, então
A ideia é otimismo e trabalhar de uma forma que mais para frente a gente consiga receber estudantes. A gente ainda tem procura de muitos estudantes. Diminuiu um pouco, é claro, por todas as questões que a gente comentou. Questão do dólar, a questão de não saber quando a gente vai poder viajar. Mas ainda tem gente querendo viajar em setembro desse ano. Então, Então, eu penso nisso também. Eu li uma reportagem no Estadão que fala assim: o turismo para o Nordeste já acabou para 2020. Eu achei tão pessimista. Assim, não é possível a gente estar em maio, tudo bem que isso vai ser muito gradual, né? Essa liberação. Mas você, pessoalmente, você entende como um ano perdido do ponto de vista turístico e não de intercâmbio? não, eu não entendo, não. Eu acho que se Deus quiser, como eu falei, eu tenho um pensamento muito positivo. Se Deus quiser, lá para o final do ano a gente já vai conseguir viajar. É claro que não vai ser todo mundo que vai poder viajar. Eu não sei como vai ser em questão de abertura de aeroportos. Eu não sei quais vão ser as regras de higiene que todo mundo vai ter que seguir. Vai ter que ser de máscara, sem máscara. Mas eu tenho tentado pensar positivo, de que a gente vai poder voltar a viajar até o Ainda final do neste ano. ano. Sim, eu tinha Ai, uma que bom. viagem marcada para Vancouver agora. É para esse exato momento eu estar em Vancouver, uma cidade linda Ai, do ai. coração. Mas não pude por causa do corona. Mas a minha chefe já falou para mim: não, no final do ano você tá aqui com a gente. E o meu pensamento é esse: que se Deus Que quiser, no final do legal. ano, se todo mundo se comportar também, fizer a quarentena, enfim. Porque não depende. Depende de todo mundo, não Do depende só de indivíduo, mim, né? depende do coletivo, né? É Sim, todo mundo junto, né? Muito legal. E quando a gente, falando ainda de turismo, né? Você, na verdade, quando fez turismo, você entrou com uma visão. E você descobriu novas frentes de tudo isso que você contou, de toda essa exploração da profissão que você chegou e chegou no intercâmbio, né? Você hoje, para quem ainda está pensando em fazer uma facul, ou para quem é turismólogo e de repente parece meio desesperançoso, ou de repente não vê muita luz, você recomenda essas novas frentes de trabalho como essa que você atua? com certeza. Com certeza. Eu acho que a ideia, já há muito tempo, a ideia é procurar coisas diferentes, tentar empreender, tentar fazer, sair um pouquinho da caixa. Quando eu fiz a minha faculdade de turismo, eu tenho que admitir que eu saí totalmente desiludida, porque Uau. os empregos que eu via pela frente, eu achava que eu só conseguiria trabalhar em agência ou em hotel. Eu não conseguia enxergar as Novas oportunidades diferentes. possibilidades. Sim, sim. E eu saí do curso, comecei a trabalhar em agência, ganhava um nada, mas foi dali Foi que pro surgiu. hotel, Não, na verdade, eu fiz estágio em hotel, foi meu primeiro no trabalho, hotel. daí depois eu fui para agência de intercâmbio. E daí na agência de Uau. intercâmbio eu ganhava muito mal. Eu pensava, nossa, eu fiz 4 anos de curso para ganhar isso que eu ganho hoje. Mas foi naquele trabalhinho que eu ganhava nada que abriu as portas para eu começar a trabalhar com escolas. Daí eu Muito trabalhei para um grupo legal. europeu, para uma escola canadense, e hoje eu tô nesse college. Então, assim, a gente nunca sabe. É claro, tem que continuar estudando, fazer línguas, enfim, e tentar procurar e continuar, nunca Então, e parar, é né? uma coisa, mas é uma coisa que a faculdade não te dá de mão beijada. Ó, tá aqui, ó, você tem Exato. frente A, B, C e D, né? É muito louco, assim, você fez turismo, né? Aí você tem turismo com educação, você tem turismo com tecnologia, você tem turismo com qualidade de vida, com pessoas focadas. Eu vi também, quando eu estava pesquisando sobre os seus temas, né? Eu vi também uma forte tendência de health, assim, de turismo ligado à Sim. saúde, de buscar quase um comer, rezar e amar, né? Tem uma Sim, tendência não forte só também disso. isso, tem muitas pessoas que vão para outros países para fazer cirurgias, para fazer tratamentos. Então, isso entra no turismo de saúde. E, Ai, e existem outras vertentes também, por exemplo,
Tem hospitais em São Paulo que contratam turismólogos para cuidar de toda a parte de recepção, de atendimento aos Olha, clientes, porque essa muito parte da legal. hospitalidade, que tem tudo a ver com turismo, também num hospital de alta qualidade, a forma de tratar os clientes é extremamente importante. Então, o meu TCC, na verdade, foi sobre essa questão trabalho, mercado de trabalho e o turismo, mais voltado para a parte de museus, porque é uma parte que eu gosto muito. Mas você realmente sai do curso com aquele pensamento que o curso te trouxe e com aquelas opções que na cidade que você trabalha existem, né? É. Então, E da e a área de literatura da serviço, profissão, né? E o mundo sim. vai mudando. Você precisa se auto-empreender, no sentido de buscar lá dentro e olhar para fora e unir essas duas possibilidades, né? E a gente tem que enxergar que a profissão de turismo já é uma profissão nova. Então, na época que eu fiz faculdade, não existia tanta literatura como existe hoje. E mesmo assim, muitas das literaturas que existiam já eram antigas. Eu me formei em 2015, tinha livro que eu pegava, o mais recente que eu encontrava era de 2007. Então, o mundo já tinha mudado totalmente. Sim, muito, muito. Então, Muito doido. mas E eu queria também que você falasse um pouquinho dessa questão do turismo, quando a gente fala sobre é, o mercado de serviços e tudo o que está envolvido no turismo, né? A gente vê, é uma cadeia que vai sofrer, né, com esse momento de recesso, já está sofrendo, mas você me disse uma coisa muito legal, que tipo assim, vai passar e vai voltar, né? As pessoas podem continuar se planejando. Mas como você vê isso em relação é, a um futuro próximo? Eu queria pensar assim, sabe? Existem pessoas que, por exemplo, eu tenho algumas amigas em São Paulo que ficaram desempregadas, foram dispensadas mesmo. Mas de repente, não é porque fez jornalismo, fez direito, que precisa ficar nessa caixa. Então, eu queria que você também falasse algumas coisas do turismo, de mercado de serviços, que são oportunidades legais também, que você vê na área e que é possível. essa profissão mesmo que eu tenho, eu sou uma das poucas turismólogas que trabalham com isso. A grande maioria é formada em direito, engenharia, tem gente formada em jornalismo, diversas áreas, mais diversas áreas. Variado. Tudo variado, porque o que querendo ou não, eu penso assim, a profissão do futuro, tirando tecnologia, a profissão do futuro é vendas. Porque para mim todas as profissões têm vendas. Ou você vai vender o seu peixe, ou você vai se É vender para outra isso. pessoa. É. Então, o que eu Vende faço é ideia. basicamente É isso mesmo. o que eu faço é basicamente vendas voltado para intercâmbio. Então, demandou de mim o conhecimento de língua e conhecimento de intercâmbio. Então, é uma área que muita gente pode empreender, pode trabalhar. As próprias agências de intercâmbio, existe uma lei nacional que fala que toda agência de intercâmbio de turismo precisa ter um turismólogo responsável. A grande maioria não tem, tá? A grande maioria das Existe a lei. Ela agências. só não é cumprida, mas existe a lei. Entendi. Mas as agências, a grande maioria das pessoas são pessoas que têm profissões diversas. Ah, eu sou formada em pedagogia, sou formada em engenharia, em geografia, enfim, qualquer profissão. Fiz o meu intercâmbio, me apaixonei pela área, me apaixonei pelo trabalho e abri minha agência de intercâmbio. A grande maioria das agências começa dessa Legal. forma. Então, Que assim, é legal. um mercado muito amplo e o que a gente mais vê são pessoas de outras áreas vindo para a área de turismo. Porque, como eu comentei com você mais cedo, a gente chama de Sistura, o sistema do turismo. O sistema do turismo, ele é um sistema que engloba vários outros sistemas, como é o da acomodação, atrativos, atrações, a parte de transporte. Então, tudo isso está incluso no turismo. E Perfeito. existem muitas possibilidades dentro do mercado turístico, né? Então, eu acho que essa ideia de pensar fora da caixinha é uma ideia muito boa, Bem válida na principalmente sua área, né? Muito nessa legal. época que a gente está sem saber o que fazer, né? Então, eu acho que é bacana, especialmente diálogos como esse, porque às vezes pode não ser agora e pode nem ser ao vivo, porque a live ela fica gravada e depois eu também salvo no YouTube, mas às vezes abre a mente, né? A gente tem algumas paixões. É igual o Salvador Dalí, assim, eu sempre uso esse exemplo, né? É aquela criança que
Ah, vai jogar bola? Não, não quero jogar. Ai, vai não sei o quê, não quero. Ele estava sempre na ótica do desenhar as pessoas em movimento. Só faltou olhar pro cara, né, e falar, não, vamos investir em pintura. Por quê? Porque eu não quero ser jogador de futebol, não quero ser engenheiro, não quero ser médico. Então, às vezes, a gente pode seguir um pouquinho nossa intuição e ver algumas outras habilidades que nos circundam, que não necessariamente é o ensino superior que direciona. Ele forma um intelecto muito bom, mas ele não precisa ser uma prisão, Sim, com né? certeza. E na verdade, e uma coisa engraçada é que quando eu pensei em fazer turismo, na época foi um pouco antes da Copa, das Olimpíadas, enfim, era uma época que falava-se muito sobre o boom do turismo, que era a profissão do futuro, enfim. E eu lembro de uma cena na sala de aula, no ensino médio, o professor perguntando para todo mundo: o que você quer fazer? Eu quero fazer engenharia, quero fazer direito, quero fazer. Eu falei, eu era a única. Eu falei, quero fazer turismo. A sala inteira deu risada da minha cara. Tá Hoje, doida, vai ficar viajando, vai ganhar dinheiro como? então, hoje eu vejo muitas pessoas que se formaram nas ditas profissões tradicionais e Tradicionais. não encontraram emprego nas suas profissões e que hoje eu estou melhor do que essas pessoas. Então, Muito legal. Satisfeita sim, e se gosto sentindo do que eu realizada faço. com a execução, além do dinheiro que entra, Sim, sim, consequência. amo o que eu faço, não trocaria por nada. E Muito legal. é E eu sou legal. extremamente orgulhosa de ter uma amiga que saiu totalmente fora da caixa e que eu ouvi Pichuca e aí virou mulherão, turismóloga e representa uma faculdade pública canadense maravilhosa e que eu recomendo demais. Bom, a gente tem 2 minutos, então eu Ó, queria te falando. agradecer. Eu queria te agradecer muitíssimo. Foi muito legal. Eu acho que tem muita informação aí que eu não tinha ideia. E eu espero que também quem tem acesso a esse conteúdo possa refletir, levar para a vida e te ter como exemplo também, inspiração de tudo que você é e do que você falou, viu? Obrigada, obrigada pelo convite, por, por esse papo super gostoso. É importante a gente falar sobre essas coisas diferentes, diferentes perspectivas, diferentes óticas do mesmo assunto. Se tiverem dúvidas e falarem com você também sobre intercâmbio, se seus Te alunos mando. precisarem de ajuda, pode me mandar. E é isso. Obrigada, Perfeito. Ana. Espero que Tá todos aí bom. fiquem bem. Lavem as E mãos, vamos usem ter máscara. pensamentos positivos de que tudo isso vai passar e o turismo vai continuar bombando na nossa vida para a gente conhecer o mundo e conhecer o Brasil e poder viajar e estudar mais e mais. Isso mesmo. É só uma crise e a gente já passou por outras, a gente vai passar por essa também. Vai passar. É isso aí. Obrigadão, Cá. Fica com Beijo, Deus Ana. e ótima semana para vocês. Para você também. Um Tchau. beijo. Beijo, gente. Tchau.